Vidas negras importam. 13 de maio. 13 de maio, traição. Liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas, como esse verso. Liberdade, asas sem corpo, sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14. O Y da encruzilhada. Seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14. A resposta gritante. Pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais que meia obrigação. O que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro. Nem com pergaminho, nem pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro. O que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida e luz. Chama negra em treva branca. Quem sabe só com isso que o que temos nós lutamos para sobreviver. E também somos essa pátria. Em nós ela está plantada. Nela crispamos raízes de enxerto, mas sentimos e mutuamente arraigamos. Quem sabe só com isso que ela é nossa também, sem favor e sem pedir, respiramos seu ar a largos narizes livres. Bebemos à vontade de suas fontes a grossas beiçadas fartas. Destapamos horizontes com a persiana graúda das pálpebras. Escutamos seu baita coração com o nosso ouvido musical. E com a nossa mão gigante, batucamos no seu mapa. Quem sabe, só com isso, que essa bandeira deveria ser acobreado indígena e também branco-lusa e também pretinegra, na essência afrodiáspora, etnicor ou de todas as cores como a alma do Brasil. Quem sabe, nem com isso. Então vamos rasgar a máscara do 13 para arrancar a dívida real com nossas próprias mãos. 13 de maio, Oliveira Silveira. Salve! Esse é o meu prazer, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento com a Nayara Silveira, mas lembramos assim, estamos aqui e oferecemos essa conversa para Ronald Augusto, Elba Gamino e Adriano Carvalho. Nayara, bem-vinda, muito obrigado. Por gentileza, se apresente, conte, por favor. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, querida. Obrigada. Meu nome é Nayara Rodrigues Silveira, sou filha do poeta Oliveira Silveira, tenho essa missão de seguir o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, e é com muito prazer que eu faço isso, porque através de cada entrevista, de cada trabalho, ele fica vivo dentro de mim. Eu sou professora, pedagoga, aposentada, especialista em educação de surdos, supervisora escolar, né? Faço parte da Associação Negra de Cultura, uma associação fundada por ele em 1987, e sou presidenta do Instituto Oliveira Silveira. Sou gaúcha, moro em Porto Alegre. Opa, não moro mais em Porto Alegre, moro em Salvador. Estou morando há 3 meses em Salvador, mas nasci em Porto Alegre. Beleza. Ô, Nayara, eu agradeço a gentileza, mas já vamos começar no bate-bola. Quem nos assiste sabe que eu sempre declamo um poema, a gente ficou discutindo esse poema, e como nós estamos apresentando esse dia, resolvi, né? Pensei e resolvemos declamar o 13 de maio. E aí, Nayara deu algumas notícias, né? Algumas notas sobre esse poema e sobre isso. Vamos começar por aí, querida, por gentileza. Sobre esse poema? Exatamente.
Esse poema é do livro Banzo Saudade Negra, que foi lançado em 1969 e que ganhou menção honrosa da. Deixa eu aqui fazer uma colinha aqui, né? Da Justo. União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. E em 1969 foi o ano que eu nasci. Ah, E eu sempre falo isso, né? Dessa inquietação de Oliveira Silveira com a data 13 de maio. Né? Uma data que não significava nada para a comunidade negra, gaúcha principalmente, né? E através dessa inquietação, ele, juntamente com os membros do Grupo Palmares, fundado em Porto Alegre, também em 1970, ele e outros, né, fizeram a pesquisa de uma data que tivesse maior significado para a comunidade negra, e até que chegaram à data da morte de Zumbi, né, e levaram essa proposta para a comunidade, né, que adotasse, então, o 20 de novembro, a data de morte de Zumbi, como uma data de discussão, né, de reflexão sobre as questões do negro no Brasil, né, a importância do negro, da sua cultura, das ciências, enfim. E essa data foi, então, adotada, né, pela comunidade negra de outros estados, né? Porque havia uma comunicação do Grupo Palmares com o pessoal do movimento negro do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, enfim, né? E em 1978 foi batizada como Dia Nacional da Consciência Negra, num congresso do MNU em São Paulo. certeza, com certeza. Então, esse momento é interessante. Mas, por gentileza, nos apresente Oliveira Silveira, por gentileza. Oliveira Silveira é um gaúcho, professor, poeta, militante do movimento negro e um homem de grupos, né? Ele fundou vários grupos ao longo da sua vida, né? Trabalhou como professor a vida inteira na mesma escola, né? Nasceu em Rosário do Sul, que é uma cidade que fica no interior do Rio Grande do Sul, e foi alfabetizado num quartinho 2 por 3, uma professora que tinha a função de ensinar tanto ele como os seus irmãos, né? Então, era aquela sala multisseriada, né? E esse quartinho ficou pequeno para ele, pois ele precisava concluir seus estudos, foi para a cidade de Rosário para poder dar continuidade. Rosário também ficou pequena para ele, e ele veio para a capital em 1958 para fazer o ginásio na escola Júlio de Castilhos e também após ingressar na URGS, onde fez letras, literatura e letras. É um homem muito curioso, um pesquisador, principalmente da cultura negra brasileira e mundial, né? Muito de pesquisa, de ir à fonte com o seu gravador. Então, tudo que se relacionava à cultura negra gaúcha, cultura negra brasileira e africana, lá estava ele pesquisando. É meu pai, ele é um avô também dos meus filhos, um avô maravilhoso. E para os amigos que ele deixou, uma pessoa muito importante que faz falta até hoje para todos nós. Com certeza, com certeza. É interessante a gente lembrar. E todo mundo percebeu que a gente já chegou nesse momento griot que vamos falar de Oliveira Silveira, mesmo de todos os momentos. E aí vamos ser conduzidos, estamos sendo conduzidos pela Nayara nessa conversa. E aí conta para a gente, tá? Ele tá aí, tá, nós estamos no começo da década de 60, esse país Brasil tendo várias modificações, né? Do golpe à Copa do Mundo, né?
do golpe, as valorizações, e como que é esse trilhar dele na literatura, na vida. É uma literatura muito individualista, né? Ele produz os seus poemas, ele mesmo edita, né? Todas as edições dos livros dele são independentes, né? Ele tem uma escrita muito crítica, ele é uma pessoa muito exigente na sua escrita, né? Meu pai levou, por exemplo, né, para fazer poemas sobre Palmares, 10 anos. 10 anos ele levou para fazer o livro Poema para Palmares, sobre Palmares, que é, para mim, eu tenho muito orgulho desse livro, porque é uma verdadeira aula de história. Né? Quem não leu ainda, leia Poemas sobre Palmares. Ali retrata a fuga dos negros, né? A questão da escravidão e a vida em Palmares. E ele não faz essa escrita apenas poética, né? É muita pesquisa para fazer esse livro, né? Então, por isso levou 10 anos, porque cada palavra, cada verso tinha que ter a verdade daquilo que ele queria transmitir, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa escrita dele. E É todos os interessante livros que ele esse fez. ritual do tempo, né? A gente acha um absurdo, principalmente que a gente escreve e nos exige, mas esse ritual do tempo, né, que é interessante. Sim, ele tinha isso, né? Tem um poema também, Salve a Mulher Negra, que ele fez uma versão, né? E depois ele foi trabalhando ao longo dos anos aquele. É um poema, inclusive, que foi musicado aqui em Salvador, né? Foi um poema que virou uma música muito importante dentro do bloco Malê de Ballet, né? E ele foi modificando alguns versos, sabe? Foi aperfeiçoando. Então, até agora, com a minha vinda aqui para Salvador, tendo uma conversa com outros poetas, né? Nós vimos a versão original do poema, a primeira versão, depois uma outra que é a que eu canto, né? Que é a que eu gosto, que eu canto, e depois tem ainda uma outra versão que ele fez um ano antes de falecer, ele deu uma modificada e também apresentou para alguns amigos essa versão. Então, vê, né? O poeta sendo autor e sendo crítico de si mesmo e modificando, achando que aquele poema tem. Não, isso aqui foi numa época, agora eu vou dar uma atualizada nesse poema e vou acrescentar outras coisas, tirar outras, usar outra palavra, enfim. E que é justo, né? Assim, a nossa escrita, ela é nossa escrita, ela vem, aparece no momento, mas também não é um monolito branco que não pode se mexer, se modificar, se atualizar, É, né? E principalmente sendo a nossa escrita, que ela é, e aí é outra coisa, a nossa escrita não é a gente contando a nossa história, mas como a gente olha o mundo. Então a gente modifica. A nossa escrita revela essas modificações do mundo. Muito legal. Aí você falou que ele é uma pessoa de grupos, de equipe, de coletivos, assim. E como era isso? sim, sim, ele nunca trabalhava sozinho, né? O sozinho dele era o Oliveira Silveira, poeta, mas o poeta também era o ativista e que precisava do grupo para se fortalecer, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então ele começa com o grupo Palmares, depois o grupo GT Palmares, o grupo Razão Negra, que é um grupo de teatro, né? Teve uma participação na imprensa negra através do jornal Tição, da revista Tição, que virou jornal também, e que agora foi retomada em 2024, foi o grupo que trabalhava com ele resolveu retomar essa revista. Então,
ela está saindo, né? Saiu em 24, saiu em 25 também, revista Tição, né? Então, ele teve a participação nesse grupo, fundou o Grupo Semba em 1979. Esse grupo eu também fiz parte, né? Um grupo que começou com pessoas da idade dele e depois partiu com um trabalho com adolescentes em função da problemática toda de discriminação, de isolamento dos estudantes negros nas escolas de Porto Alegre. Então, ele pega esses estudantes e traz para o grupo para trabalhar música, dança, poesia, né, teatro, e esse grupo teve uma importância significativa na minha vida e na vida das pessoas que por ali passaram, né? Tão significativa que até hoje nós somos amigos, somos comadres, compadres, nos vemos, temos uma ligação forte até hoje, esse vínculo, né? E também fundou a Associação Negra de Cultura, que é a reunião de várias pessoas de diversos grupos negros de Porto Alegre. Essa associação ainda está ativa, foi fundada em 1987 e é bem reconhecida em Porto Alegre. Faz um projeto, trabalha com 3 grandes projetos, que é o Supapo Poético. Para quem não conhece, pode entrar no nosso Instagram, Supapo Poético, tudo junto, né? Onde nós trabalhamos poesia, a cultura negra, reverenciamos artistas, escritores, dançarinos, cantores, dentro da nossa comunidade ali. É uma vez por mês, né? Acontece também ali nesse espaço uma feira afro, ele é itinerante, porque Porto Alegre ainda não tem um lugar onde os negros possam chamar de seu para realizar determinados trabalhos. Então, a gente, cada mês está num lugar, né? O Papo Poético é isso. Tem o Grupo Canela Preta, que trabalha com os jogos de times negros, né, no futebol, através dos vários times de clubes negros. E tem o Informativo Negra Aldeia também, que é tipo um jornalzinho que traz toda a comunicação e propaganda, enfim, de tudo que acontece dentro da comunidade negra. E após a sua morte, então, eu, juntamente com um grupo de pessoas, amigos dele, fundamos o Instituto Oliveira Silveira, que também dá continuidade a todos os projetos dele, né? Com certeza. Muito, muito interessante, cativante essa ideia e essa prática, e nos lembrar essa prática da quilombamento, né? De estar junto, né? De poder estar junto com vários e várias formas do futebol, a arte, a música, a escrita. É interessante, é essa parte do militante, né? A gente a gente não luta sozinho, né? Não luta Não. sozinho, E não assim luta. pegar várias frentes, né? É dança, é poesia, é teatro, é esporte, porque daí o futebol, né? A imprensa, né? A imprensa negra, Bom, importante também, né? e voltando assim, como que a minha curiosidade desse escritor também, mas aí temos aí o prazer da filha que vê o pai produzindo. Como que era a sua visão? Como era a sua visão dele durante a Era uma produção? era um momento muito doido, assim, sabe? Porque o meu pai, ele tinha aquele insight, né? Vinha a inspiração, o papel que tivesse da frente dele era utilizado. Então, quando ele faleceu, que nós fomos trabalhar no acervo dele, que ele deixou um acervo muito rico, né, para nós, em termos de livros, de jornais, de fonte de pesquisa, de produção dele mesmo, coisas que ele não editou, né, que ele não lançou. E encontramos guardanapo com poema, guardanapo de boca, né, folha de jornal com a lateral assim com verso.
Então, eu tinha que respeitar muito esse momento dele. Nós não morávamos juntos, né? Meus pais eram separados, mas quando eu estava com ele e que eu sentia que ele estava nesse momento de concentração e inspiração, era um momento que eu tinha que sair fora e deixar que ele fizesse a sua produção ali. Depois ele até me mostrava, trocava ideias comigo ali a respeito. Olha, escrevi isso aqui, ou fiz essa música aqui. Também, né, escrevia música. Não, é aquela necessidade, você melhor do que eu sabe, e esse exemplo que você tem, assim, nas artes a gente tem que ser tudo, a gente não é mais uma coisa. Uma coisa não nos cabe. Nós somos para nos caber várias coisas, né? Vários trabalhos, né? E é isso interessante buscar, né? Nem buscar o que nos cabe, mas fazer. Aí você falou que também lê como professor, né? Dessa situação. Como Aí tem que é? uma foto, inclusive, de um Sim. busto, né? Ele foi homenageado ano passado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, onde então foi feito esse busto em bronze na escola onde ele trabalhou 35 anos. Ele foi Nossa. concursado, encaminhado para essa escola e ficou nessa escola até se aposentar. Então, esse busto ali, onde estou eu ao lado da minha tia, meus primos, né? Esse busto fica na escola José Cândido de Godói, em Porto Alegre. Isso é para lá de importante. Toda essa questão. Queria aproveitar, vamos dar um tempinho, queria aproveitar você, já que você abriu esse leque, declamar mais um poema dele. Vamos. Eu vou declamar Vamos Juntos, Uhum. porque eu acho que esse poema tem muito a ver com toda a vida dele, porque ele era essa pessoa de chamar, vem, né? Vamos juntos. Então, o poema é Vamos Juntos. Vem, vamos juntos, me dá a mão e vamos juntos. Tua disposição e vamos juntos. Vamos correr nas campinas, vamos lerdear nas areias, mas juntos, juntos, juntos. Oliveira Silveira. E, ó, esse livro, Poemas, ele deixou esse livro pronto. Pronto. Não conseguiu, não deu tempo, né, de editar. E aí os amigos dele sabiam que ele estava produzindo esse livro e que já estava pronto, enfim, sugeriram de nós lançarmos no ano que ele faleceu. Então, juntamos 20 amigos, o 20 é simbólico mesmo, né? Juntamos 20 amigos e, com dinheiro de 20 pessoas, lançamos esse livro Poemas, todo escolhido e pensado por ele. Ele fez a seleção dos poemas, né? E nós lançamos. Em 2009, o ano que ele faleceu. Ele faleceu em 1º de janeiro de 2009, nós lançamos em novembro de Sim. 2009. Querida, tivemos essa perda, foi para Orum. E como tá sendo esse seu trabalho como presidente dessa fundação? O que você está apoiando? Porque o trabalho dele está reverberando agora? Olha, foram. Agora está fazendo já 17 anos da partida dele, né? Esses 17 anos nós não paramos. Eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho junto com o pessoal da Associação Negra de Cultura e também com os amigos do Instituto Oliveira Silveira. E nós não paramos, nós continuamos com o Saraus Papo Poético, que era uma coisa que ele gostava muito, né? Então, mensalmente isso acontece, divulgando a obra dele através de vários trabalhos. Eu sou muito procurada,
né, por diversas pessoas, então levo, né, vou divulgando quem foi Oliveira Silveira, qual é a importância do 20 de novembro, como surgiu o 20 de novembro. Então, é assim, eu e mais todo esse pessoal, né? Como eu te disse, eu não trabalho sozinha. Muitas vezes eu tenho que ser só eu mesmo, porque daí as pessoas querem saber do papel dele como um pai, né? Como meu pai, como, né? Enfim. Em termos de literatura, como eu te disse, eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso, né? Mas aí, graças que tem um Ronald Augusto, tem o Jorge Frois, tem Vera Lopes, que conhece muito bem a obra dele, e que trabalhou também, né, os poemas dele através de um espetáculo de grande importância que é o Batuque Tuk Tuk, né? E fizemos documentário sobre ele também. Tem um documentário Soul, que está disponível no YouTube. O documentário dirigido pela Camila de Moraes, que é o Oliveira Silveira, Poeta da Consciência Negra, gravado na Casa de Cultura Mário Quintana, que é uma casa bem conceituada aqui, lá em Porto Alegre. E nesse espaço, na Casa de Cultura Mário Quintana, tem a exposição Oliveira Silveira, Poeta da Consciência Negra, permanente. Então, todo mundo que chegar em Porto Alegre, que for na Casa de Cultura Mário Quintana, pode ver a exposição. E tem também esse documentário que passa numa tela de TV o tempo todo. O tempo todo. Então, o trabalho continuou dessa forma, né? Divulgando os poemas dele, lançando o livro, exposições, já fizemos várias exposições falando dessa história dele, do Grupo Palmares. Quando completou 50 anos do 20 de novembro, aconteceu em Porto Alegre uma grande exposição no Memorial do Rio Grande do Sul, que os 50 anos do 20 era o nome da exposição. É belíssima, 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 com curadoria minha, da Sátira Machado, da Ana Flávia, e diversas pessoas, né? Enfim, não vou conseguir citar o nome de todo mundo aqui. Então, exposições têm acontecido praticamente uma por ano, nesses 17 anos. Não só em Porto Alegre, também teve em Bagé, São Gabriel, Rosário, Sul, Osório. Parabéns. Tem trabalho para várias gerações, isso é necessário mesmo. Eu Porque quero. ele deixou um acervo riquíssimo, como eu te disse, né? Durante a vida toda, meu pai foi organizando material que só ele mesmo tinha, né? Que é um acervo com livros, diversos livros, material de clubes negros, porque ele fez essa pesquisa, né? Iniciou uma pesquisa sobre os clubes negros do Brasil. Então, tem material de clube negro, tem jornal, imprensa negra, gravação de documentários que ele fez, pesquisa, gravação de entrevista. É material riquíssimo, né? Então, material para exposição. Por Com isso que a certeza, gente tem. com certeza. Eu vou E pedir mais. agora, todo esse acervo dele está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né, numa sala na FACED, e esse material está sendo, então, catalogado, né, organizado para ser digitalizado. Com certeza. E aí, aproveitando essa bola que você levantou, você me fala, tá, Nayara. E quem, né? Quem é essa Nayara, filha de Oliveira Silveira? É uma pessoa que está com muita saudade desse pai tão importante, mas a minha saudade eu trouxe, né? Agora, morando em Salvador, eu sou afastada, né, para descansar um pouco. Tive algumas decepções,
né? Porque ao longo desses 17 anos eu busquei apoio para que esse material tivesse acesso, que o público tivesse acesso a esse acervo, né? Então, buscando através dos órgãos, tanto municipais como estaduais, um espaço para esse acervo que meu pai, né, construiu. E se não fosse a URGS para abrigar esse acervo, ele estaria dentro de quatro paredes, né? Ali exposto ao tempo, à poeira, à umidade, enfim. Né? Como ficou durante muito tempo até a Universidade Federal propor abrigar esse acervo e começar a trabalhar nele. Mas é uma preocupação minha, sabe? É uma preocupação, porque eu já tenho idade, né? Eu também não sei quanto tempo eu vou durar. E eu gostaria, o meu grande sonho era de ver esse material bonitinho, sabe? Catalogado e que o público tivesse acesso. Porque hoje, quando as pessoas querem saber de Oliveira Silveira, querem saber sobre o 20 de novembro, elas procuram a Nayara. Mas a Nayara não vai estar aí, né? Eu sou uma pessoa que daqui a pouco estou indo embora também. E aí? Como fica, né? Assim como ele tinha essa preocupação de deixar esse material organizado, eu também tenho essa preocupação que esse objetivo dele seja alcançado, que as pessoas tenham acesso. É isso. Justo, justo e necessário. Quer dizer, é isso, mais do que isso, é um alerta, né? É um alerta para a gente ter isso. Estamos num caminho, e aí não dá para falar, né? Nesse momento que você já falou de livre acervo, um momento nosso da Estante Preta. E que é para quem não conhece, está interessado, vai ouvir. O importante é procurar. Mas temos uma obra, e a gente já até já conversou com ela aqui no Nota de Escurecimento, essa obra reunida de Oliveira Silveira e feito pelo Ronald Augusto, né? E como foi ver isso tudo sendo papel, querida, ou pelo menos sendo reunido, ou pelo menos tá vivo, né, os nossos Foi olhos. uma grande satisfação esse trabalho, sabe? Fui procurada pelo Ronald, porque tinha todo o suporte da Secretaria de Cultura, né, do Estado, e ele veio assim muito tímido falar comigo, porque isso foi em 2011, 2010, 2011. Nayara, tem essa proposta, né? Eu gostaria de reunir todos os livros do Oliveira num compilado, numa única obra, que nós vamos chamar de obra reunida, assim, assim. E eu prontamente abri as portas para o Ronald e peguei todo o material, né? Inclusive alguns poemas inéditos que estavam lá, que eu achei. Ele disse, olha, faz uma seleção aí, coloca alguma coisa inédita, né? E autorizei com todo prazer, porque sabia também que o Ronald tinha propriedade para fazer isso, né? Para falar de Oliveira Silveira, para fazer essa seleção, e essa organização, não é uma seleção, fazer essa organização, né? E foi lindo, e foi um sucesso, porque a primeira edição esgotou rapidamente. Não é um livro que está à venda, né? Ele é distribuído gratuitamente. Então, foram alguns exemplares para as escolas. A segunda edição foi há 2 anos atrás, 2 ou 3, acho que 3. Os anos estão passando muito rápido, né? Foi distribuído na Feira do Livro de Porto Alegre e tinha uma fila imensa das pessoas ali, tinha que dar o CPF, né, para adquirir gratuitamente um livro, e muito procurado. Fico feliz, né? Fico Com feliz, porque certeza, é um reconhecimento. com certeza. E é o que precisamos. É o que temos, é o que precisamos fazer isso.
E é nisso, querida, estamos aí nesse momento que, né, agradeceu novamente a sua generosidade, né? Estamos nesses momentos da gente fechar essa conversa, ou pelo menos fechar não, mas deixar um pouco para depois, que a gente vai voltar a conversar muito, né, sobre isso, aproveitar você, né, dessa sua generosidade que você tem também de vir, porque para quem não sabe foi isso, né? Convidei, que vou para tal dia, uma forma tranquila e importante para a gente poder falar dessa literatura negra e falar né, de um farol para essa nossa literatura negra, porque nós, escritores negros, estamos escrevendo, estamos publicando, ou sozinho, ou lá graças ao trabalho de Oliveira Silveira. E isso é para lá de importante, assim. E aí, aquela sugestão, né, para rever no nosso canal, né, lembrando que a gente ofereceu essa conversa para o Ronald Augusto e para outros que a gente vai estar aqui, para Elba Gamino, o Adriano Carvalho, uma conversa que a gente teve, eu chamo no momento heróico, sabe? Era o momento que a gente fazia notas ao vivo com o Ronald Augusto, que foi muito gostoso. E uma questão. Eu e o Ronald somos quase da mesma idade, a gente se cruzou, então tem muita coisa para conversar. Então era um programa ao vivo, então ia passar para o YouTube. E aí era a mesma coisa. Mas a gente agarrou na conversa, querida, a gente agarrou na conversa que eu esqueci de colocar no YouTube. Aí todo mundo no YouTube reclamando, você não voltar ao vivo? E eu e o Ronald conversando. A gente ligou, mas o que vocês vão ver vai ser muito interessante, porém, fato é, a nossa conversa foi muito mais produtiva de aprendizado, de troca, de crescimento, muito, muito bacana mesmo. Né? E essa ideia de vidas negras importam. E aí, fechando esse trabalho, querida, queria que você declamasse mais um poema, por gentileza. Eu vou cantar, então, um poema dele. Vou Por cantar. favor, por favor. Salve a Mulher Negra. Luísa Maim, chefa de negros livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual Tune de Palmares, soberana quilombola, tem Filipa do Pará, rainha Ginga de Angola, a África liberta em suas trincheiras, salve as anônimas guerreiras brasileiras, a África liberta em suas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. Isso Ah, aí. Nayara, muito obrigado, querida. Agradeço muito sua generosidade, sua gentileza, sua canção. Porque você tinha falado que cantou, eu já estava esperando esse momento para pedir, já que você ofereceu, cantou. Muito obrigado, querida. Me coloco à disposição no que você quiser, que você achar que eu possa contribuir. Eu conto com você, que eu já vou conversar com algumas conversas assim de alguns trabalhos. E é isso. Muito obrigado, querida. Agradeço imensamente Muito sua gentileza. obrigada também por esse reconhecimento. E esse momento é colo para mim, porque falar no meu pai é sempre bom, são lembranças, né? E eu trago ele à vida de novo. Quando eu falo, quando eu divulgo o trabalho dele, quando eu falo sobre ele, sobre a nossa relação, como ele como escritor, ele como professor, ele como meu pai, é trazer de volta a vida. E isso me dá muita energia. Muito obrigado. Eu agradeço esse momento e esse reconhecimento. Nós agradecemos. Muito obrigado, querida. Agradeço mesmo. Obrigado. Obrigada. Até. Até.